O regime florestal foi introduzido em Portugal no início do século XX, inspirado no modelo francês do século XIX, como resposta à erosão dos solos, mas também com o objetivo de recuperar as bacias hidrográficas e as áreas florestais que tinham sofrido uma forte redução nos séculos anteriores, gerando preocupação crescente. O regime florestal foi criado em 1901, ainda durante a monarquia. A utilidade pública da arborização foi definida com base essencialmente em dois critérios. Um dos critérios era a fixação das areias do litoral, aliás, continuando aquilo que já estava a ser feito anteriormente, sobretudo no Pinhal de Leiria e outros. Portanto, o primeiro critério ambiental era esse, e o segundo era a fixação dos solos e o regime das águas nas serras do país. A implementação do regime florestal marcou profundamente o território e continua a influenciar a forma como as florestas são geridas. Em 1938, o Plano de Povoamento Florestal previa arborizar 420 mil hectares. Utilizou-se maioritariamente o pinheiro bravo, uma espécie pioneira de rápido crescimento que iria ajudar a criar solo, preparando o território para espécies mais exigentes ecologicamente. Uma elevada percentagem foi efetivamente realizada, com especial importância para os terrenos comunitários, os baldios, nos quais se realizaram cerca de 350 mil hectares de arborização. Os terrenos sob regime florestal podem seguir dois modelos. O regime florestal total aplica-se a propriedades do Estado, o parcial a outro tipo de propriedades, permitindo a exploração pelo proprietário, mas com gestão e supervisão pública. No regime florestal parcial, a propriedade mantém-se nas mãos do titular, mas sujeita a regras de arborização, conservação e exploração definidas pelo Estado. Portugal tem uma área sujeita a regime florestal relativamente reduzida. O regime florestal total, que era aquele que incidia sobre as propriedades do Estado, é muito reduzido. É o país da Europa com menor área privada do Estado, cerca de 2%, e incidindo no litoral. O regime florestal parcial ocupa cerca de 19%, sendo maioritariamente áreas comunitárias. Este regime tem consequências significativas do ponto de vista ambiental, económico e social para as comunidades serranas. O regime florestal, seja total ou parcial, tem como um dos seus objetivos centrais a valorização do território, promovendo a conservação dos recursos, a produtividade florestal e a proteção das comunidades locais. Atualmente, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, o ICNF, gera diretamente ou em parceria cerca de 500 mil hectares de terrenos em regime florestal. O ICNF possui as competências da Autoridade Florestal Nacional e nesse papel tem que responder pela administração e gestão da servidão pública do regime florestal. No caso concreto dos pinheiros florestais, que são terrenos submetidos ao regime florestal parcial e que integram terrenos comunitários ou até terrenos de autarquias, o seu papel é um papel exatamente de administrador da servidão, em que tem que zelar pelo cumprimento das regras que a servidão impõe, e também como gestor de territórios comunitários, quando essa gestão lhe foi conferida por deliberação dos compartos e das comunidades locais. No caso dos terrenos comunitários, a gestão é maioritariamente partilhada entre as comunidades locais e o ICNF. A administração dos baldios em regime de associação com o Estado é o que é designado vulgarmente como regime de cogestão. É uma modalidade de administração e gestão de territórios comunitários que vigora há várias décadas a esta parte. É, portanto, um regime de Estado, um modelo ensaiado que tem vindo a ser desenvolvido e aprofundado de uma forma articulada com as comunidades locais. A gestão dos terrenos submetidos ao regime florestal parcial tem um caráter múltiplo. Este inclui a produção de madeira, a proteção ambiental, a regulação da água, o armazenamento de carbono, assim como novos serviços, tais como a produção de energia renovável e o turismo de natureza. Na prática, a gestão destes terrenos tende a ser desafiante devido aos planos, leis e normativas vigentes. Um dos problemas que temos e dificuldade, mas isto é abrangente a todo tipo de proprietário,
é a falta, talvez, de haver aqui uma real conexão entre aquilo que é planeado e aquilo que é executado. E aqui também difere um bocadinho o facto dos baldios estarem em autogestão ou em cogestão. Se os baldios estiverem em autogestão, cabe, portanto, neste caso, ao baldio por si só, procurar executar aquilo que são as intervenções previstas nesses planos. Se estiverem em cogestão, cabe, em articulação com o ICNF, procurar executar aquilo que são as intervenções planeadas. Um caso emblemático em Portugal é o da Mata Nacional de Leiria, conhecida como o Pinhal do Rei ou o Pinhal de Leiria. São cerca de 11.000 hectares de floresta sujeita ao regime florestal total por força dos decretos de 1901 e 1903 e que têm desempenhado várias funções ao longo do tempo. No decorrer dos incêndios de outubro de 2017, perdeu-se para o fogo 86% do Pinhal do Rei. O Pinhal de Leiria é, de facto, uma peça essencial na nossa floresta, não só pelo valor simbólico que tem, a sua história extraordinária, como também pelo exemplo que deveria dar, digamos, à restante floresta nacional. Infelizmente, o Pinhal de Leiria, que foi tão extraordinário na invenção de novas técnicas, de resinagem, de fogo controlado, de serrações movidas a vento, tem uma história tão fantástica e está, digamos, relativamente maltratado neste momento, depois do incêndio, que talvez pudesse ter sido evitado se houvesse uma gestão com fogo controlado, como aconteceu no século XVIII, em que Portugal foi pioneiro na utilização do fogo controlado. Se houvesse, de facto, uma gestão que pudesse utilizar aquela biomassa, nós teríamos, com certeza, uma floresta, um Pinhal de Leiria mais protegido. E essa foi, aliás, a lógica do Marquês de Pombal. Na história do Pinhal de Leiria, há, de facto, um momento muito significativo em que o Marquês de Pombal decidiu que a fábrica de vidro iria para a Marinha Grande, exatamente para utilizar as lenhas e a biomassa que não eram necessárias para a gestão florestal, mas que eram muito necessárias para produzir a energia das fábricas de vidro. E, portanto, aí assim mais uma ideia inteligente de compatibilizar vários usos que, do ponto de vista económico, eram bastante interessantes e que, do ponto de vista da proteção da floresta contra incêndios, eram também muito significativos. Apesar da sua importância histórica, o regime florestal enfrenta hoje vários desafios que afetam a gestão das áreas comunitárias. Entre eles, o pouco reconhecimento público e uma legislação algo desatualizada. Da nossa experiência, mesmo os baldios que estão em cogestão, há muita dificuldade em executar aquilo que é planeado. Por um lado, porque são áreas muito extensas. Por outro, vemos também que o ICNF não tem a capacidade para abranger tanta área, tantos territórios, tantos baldios. Nota-se alguma dificuldade em conseguir executar no terreno. Os baldios que estão em autogestão também têm alguma dificuldade, porque estão muito à mercê daquilo que são financiamento público. Ele é muito intermitente, muitas das vezes não é direcionado para aquilo que os territórios precisam. E esta falta de previsibilidade acaba por deixar muito desta gestão apenas a nível do planeamento. O regime florestal moldou a paisagem portuguesa, fixou dunas, reduziu a erosão e aumentou a área florestal. Hoje é tempo de renovar esse compromisso com políticas mais justas, transparentes e próximas das comunidades. É crucial gerar conhecimento que ajude a renovar este património e a preparar o futuro das nossas florestas.